Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ler de novo. Que diremos então, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Eu tenho certeza, poderia ser escrito aí, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa semana eu tive que forçar a voz, e aí ela está reclamando agora. Não tinha percebido até começar a cantar. Mas quando a gente força a voz um pouquinho, tentando falar um pouco mais alto, depois a voz reclama. E eu não sei gritar. Eu não sei. Eu já disse para vocês que quando eu chegava em casa, eu tinha que dizer para as crianças, chama a mamãe. E aí eles gritavam e a pastora ouvia lá de dentro. Mas se eu ficasse chamando, ela não iria me ouvir de jeito nenhum, porque eu não sei gritar. Isso é algo de família, aquela coisa, a gente sempre falou baixinho lá em casa. Não éramos italianos, éramos descendentes de cabo-verdiano, e cabo-verdiano geralmente fala meio baixinho. Mas quando eu tenho que forçar a voz, aí ela reclama. A pergunta que eu faço hoje é, será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Semana passada nós estivemos vendo Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Mas às vezes as pessoas começam a passar por problemas e elas começam a se perguntar, será que Deus me ama? Se Deus me ama, por que aconteceu isso comigo?
Se Deus me ama, por que que eu perdi aquele emprego? Se Deus me ama, por que que perdi aquele ente querido? Se Deus me ama, por que que aquilo que eu sonhei não deu certo? Esse ano eu já completei 60 anos de idade. E nesses 60 anos de idade, é tudo isso. 60 anos. Quando meu pai fez 40, eu disse, meu pai está velho, que a igreja fez uma homenagem para ele, 40 anos, e eu estava sentado lá na Nazareno Central de Campinas, que era na Glicério, e eu pensei, meu pai está velho. Aí eu cheguei nos 40, eu falei, 40 não é nada. 40, velho é 60. Agora eu cheguei nos 60, não, velho é 80. E a gente vai jogando lá para frente, né? Mas nesses 60 anos, eu já vi muitas coisas. Filho de pastor, cresci na igreja, passei por todas as classinhas de escola dominical, todos os ministérios, desde criança, depois junior, adolescente, jovens. Já vi muitas coisas. Eu cresci na igreja. Tomei minhas decisões muitas vezes. Acampamento de criança, de repente eu estava lá no acampamento e alguém dava uma palavra para as crianças e eu sentadinho no meu lugar falava, opa, eu estou errado, eu menti, eu fiz aquilo outro, eu desobedeci meu pai, desobedeci minha mãe, fiz tal coisa de errado na escola, e aí quando eles falavam, quem quiser aceitar Jesus vem aqui na frente, eu ia lá e eu entregava a minha vida para Jesus. Às vezes, na adolescência, de repente vinha uma palavra e eu compreendi, eu estou precisando de novo tomar uma decisão e retornar para os caminhos do Senhor. Na juventude também. Graças a Deus que com o passar do tempo a gente começa a perceber mais quais são os pontos fracos e a gente tem que vigiar nos pontos fracos. Mas eu vi muita diferença na igreja, tenho visto muitas diferenças. Às vezes a gente encontra alguns jovens e eles tentam explicar como é a igreja e dá vontade de dizer, você não viu nada ainda. A gente já andou por vários lugares, várias cidades, São Paulo, Recife, Campinas, Hortolândia, Americana como pastor auxiliar, filho de pastor, Cosmópolis como pastor auxiliar. Já vimos muitas coisas, mas algo que dá para perceber de diferença com esse passar dos anos é que hoje nós temos muitos crentes instáveis, muitos crentes que qualquer coisinha ficam abalados, ficam dodóis, qualquer coisinha já mudam, qualquer coisinha já vão mudar de igreja. Alguém disse que antigamente cada cidade tinha uma, duas igrejas, e se a pessoa não ia numa, tinha que ir na outra. E às vezes era aquela coisa, naquela lá eu não vou porque lá tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar roupa desse jeito, daquele outro, então eu vou nessa. Mas quando tinha alguma encrenquinha na igreja, a pessoa ficava, porque não tinha outra para ir. E hoje, como são várias, hoje nós vemos pessoas que ficam escolhendo custo-benefício. Bom, naquela igreja eu vou, eu dou uma oferta e meu carro fica na rua. Na outra igreja eu vou e dou a mesma oferta, mas meu carro fica no estacionamento. Naquela igreja eu vou, eu dou a minha oferta e tem ar-condicionado. Mas na outra eu vou e eu dou a mesma oferta e tem um playground para as minhas crianças. Então o custo-benefício, as pessoas começam a pensar onde é que devem ir sem perguntar primeiro para Deus, onde é que eu devo ir? A pastora Lúcia e eu sempre comentamos que admiramos o Edivaldo e a Renata que estiveram nos ajudando aqui no mutirão. Eles são de Americana e vieram 2 vezes já aqui para o mutirão para nos ajudar. Toda cidade que eles vão, porque ele sempre trabalhou assim, viajando, mudando de cidade, toda cidade que eles vão, eles procuram uma igreja onde tem pouca gente. Em Recife foi assim, eles foram numa igreja grande
E aí perguntaram, tem outra Nazareno aqui? Tem uma outra ali, pequenininha. É para lá que a gente vai, porque lá está precisando de ajuda. Lá está precisando de gente. Lá está precisando de gente para ajudar a carregar o piano. Porque o piano tem que ser carregado. 1, 2, 3 pessoas, mas se tiver 20, fica mais leve. Então, nós admiramos essa responsabilidade que Edivaldo e Renata têm de procurar onde é que eles vão ser úteis com os dons e talentos que eles têm. Foi a lição da Jaqueline semana passada e soubemos que a Jo colocou o dom dela em prática. E alguns outros fizeram também. Mas hoje temos visto muitos crentes instáveis, um dia estão bem, outro dia não estão nada bem, estão mal. Um dia estão correndo junto com Deus, outro dia estão correndo de Deus. E começam a se perguntar, será que Deus me ama? Será que esse negócio de Deus me amar é verdade ou não? Os mais antigos vão lembrar que era comum pegar uma margarida e fazer o quê? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Tem gente que faz isso com Deus. Fica assim, bem me quer ou mal me quer? Bem me quer, mal me quer. E ficam nesses altos e baixos e às vezes ainda terminavam muito pouco e nada. Tem muita gente assim hoje que de repente você vê e fala, agora vai. E de repente você começa a olhar o status e dá para perceber que não vai coisa nenhuma. Você começa a perceber que voltou a ser como era antes. Porque as pessoas expõem tudo. Então eu repito a pergunta que eu fiz no começo, será que Deus me ama? Adriano, pergunte para você mesmo, será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Eidra, pergunte, será que Deus me ama? E eu tenho uma boa notícia, sim, Deus te ama. Sim, Sebastião, Deus te ama. E não é minha opinião, porque a minha opinião não vale muito. Não é o pastor Daniel que acha que Deus te ama. Mas se nós olharmos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. Deus é amor. Não diz que Deus tem amor de vez em quando, uma vez por semana, mês sim, mês não, semana sim, semana não, o tragás no portão, os mais antigos vão lembrar. Não, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é. Deus não tem amor, Deus é amor. Então Deus te ama, Ele te ama. Então você pode ter certeza disso. E o próprio Jesus disse lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi Jesus quem falou para Nicodemos. Esse versículo, que é o mais conhecido da Bíblia, Jesus falou para uma pessoa. Jesus não falou lá para uma multidão. Esse versículo ele falou para uma pessoa. Deus amou ao mundo, Deus amou o Luiz, Deus amou a Bianca, Deus amou o Aguinaldo, Deus amou a Fernanda de tal maneira, Ele amou tanto, a Jaqueline aqui, Ele amou tanto, e a prova de que Ele ama está no fato de que Jesus, o único Filho, veio para morrer no meu e no seu lugar. Mas aí de repente alguém vai falar, mas
sou pecador. Pastor, o senhor não sabe, mas quando eu tinha 13 anos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí depois, quando eu cheguei nos 17, eu fiz de novo. E quando eu cheguei nos 20, eu fiz outra vez. E já fiz tantas vezes. E eu traí, eu menti, eu roubei, eu sei lá o que for. Será que Deus me ama? Sim, Deus te ama. Como é que sabemos disso? Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu era seminarista e um dia estava na Pão de Queijo, lá na Glicério. Hoje acho que é uma loja de R$1,99, mas antes era um pão de queijo mineiro, lá na Glicério. Um pouquinho para baixo da onde era Nazareno Central de Campinas. E estava eu e o Adolfo saboreando um pão de queijo, um cafezinho. Chegou uma menininha e começou a pedir material. Tinha uma lista de material de escola. E aí o Adolfo pegou a listinha e começou a ler a lista e ela disse: borracha carece não. E aí o Adolfo perguntou: borracha é muito caro? Não, borracha carece não. Demorou um tempo até que a gente entendeu que não carecia de borracha. Não precisava comprar borracha. Borracha ela já tinha. Aqui está dizendo que todos pecaram e carecem ou precisam da glória de Deus. O assassino precisa da glória de Deus. O mentiroso precisa da glória de Deus. O fofoqueiro precisa da glória de Deus. O invejoso ou a invejosa também precisam da glória de Deus, porque todos pecaram. Os pecados mudam de casa para casa, de pessoa para pessoa. Mas pecado é pecado. Pecado é uma transgressão voluntária a uma lei conhecida de Deus. É quando eu faço uma coisa que eu sei que Deus não gosta, mas eu vou e faço. Eu sei que não é para mentir, mas eu vou lá e minto. Eu sei que não é para fazer algo, vou lá e faço. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é um presente. Pastor, está meio esquisito, presente gratuito. Sim, é um presente gratuito. O dom gratuito de Deus. Do pecado, o salário é a morte, ou seja, o pagamento é a morte. Quem trabalha quer no final do mês receber aquilo que tem direito. O pagamento, o salário, o dinheiro caindo na conta, ou o Pix, ou a transferência bancária. Eu mereço, eu preciso receber. Mas vida eterna nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece céu, porque nós pecamos. Nós pecamos, todos nós. Todos nós. Meu pai, quando ele dava aula para os seminaristas, às vezes um seminarista dizia: pastor, eu não concordo com essa coisa de que a gente já nasce com o pecado dentro da gente. Fica tranquilo. E os seminaristas diziam: eu não concordo, pastor, que a gente já nasce com o pecado dentro da gente. Meu pai dizia: tudo bem, daqui a alguns anos, quando você for papai, a gente volta a conversar. Porque quando nasce a criança, logo no comecinho, ela começa a descobrir que se fizer de um jeito, consegue o que ela quer. Se fizer beicinho, consegue tal coisa. Tinha alguém aqui da igreja que dizia que quando ele queria um Falcon novo, ele sabia como conseguir. Falcon, para quem não sabe, era um bonequinho que
os meninos brincavam. As meninas brincavam de Suzy e os meninos tinham o Falcon, que tinha arminha, tinha um monte de coisas. E esse rapaz dizia que quando ele queria um Falcon novo, ele sabia. Ele ficava meio quietinho na cama, ficava dizendo que estava dodói e que estava com vontade do Falcon. E aí a mamãe dele saía e ia comprar o Falcon para ele, um Falcon novo. A criança sabe. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não mereço. Você também não mereceu a morte de Cristo, mas Ele decidiu morrer. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. É de graça a salvação. É de graça. Você não tem que pagar, porque você não vai conseguir comprar o sangue de Jesus. Mesmo que você seja uma pessoa muito, muito, muito rica, o seu dinheiro não vai ser suficiente para comprar a salvação. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nas nossas desobediências, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, que foi ressuscitado da morte, juntamente com Cristo nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Eu não mereço o que Ele fez por mim. Você também não merece. Ah, mas pastor, eu sou bonzinho, eu faço coisas boas, quando chega dia das crianças eu compro presente e dou para as crianças, quando chega Natal eu compro brinquedo e distribuo. Nós não conseguimos comprar salvação. É presente. É presente. Um dia eu estava numa igreja e o missionário pregando, ele pegou uma nota de $1 e ele disse: é como essa nota de $1. Primeira pessoa que chegar aqui, eu vou dar essa nota de $1. E todo mundo ficou olhando o pastor pregando. E ele pregou, de vez em quando ele falava da nota de $1, até que o Manuel levantou, foi lá na frente, fez assim, e o pastor entregou a nota de $1 para ele, e ele voltou e sentou. Ele tinha falado: eu vou dar para quem vier aqui buscar. A salvação também é um presente de Deus, mas Ele não corre atrás da gente para entregar o presente, pôr o presente na nossa mão. Ele quem diz: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele deseja nos entregar a salvação. 1 João 4,9 diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. Essa é a prova de Deus de que Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho. Deus me ama? Sim, Ele te ama. Voltando lá para Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós temos aí: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, se você está dizendo: mas eu sou pecador, será que Deus me ama?
A resposta é sim. Deus te ama. E Deus te ama e Ele quer te receber do jeito que você está. Porque muita gente diz, não, eu preciso consertar isso, preciso consertar aquilo, preciso parar de fazer aquilo outro, preciso parar de usar tal coisa, e quando eu fizer isto, aí eu vou para Jesus. Não, Jesus diz, venha do jeito que você está. Ele quer te receber do jeito que você está. Porque Ele te ama do jeito que você está. E Ele te ama tanto que Ele te recebe do jeito que você está. Mas Ele te ama tanto que Ele vai te ajudar a mudar para melhor. Ele vai te ajudar a se livrar daquilo que você tem vergonha. Ele vai te ajudar a deixar aquilo que te atrapalha. Ele vai te ajudar a ter vitória contra as coisas que te derrubam e te fazem um escravo. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado manda. E a pessoa está sempre caindo naquela mesma coisa, porque é um escravo do pecado. Sim, Jesus te ama, mesmo se você é pecador. Vai para Jesus. Vai para Ele. Mas talvez alguém diga, pastor, eu aceitei Jesus e eu estou vindo na igreja, mas eu sou um crente fraco. Às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal. Às vezes eu estou lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, muito, pouco, nada. Às vezes eu oro, às vezes eu não oro. Às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu não leio a Bíblia. Às vezes eu vou para a igreja, às vezes eu fico um tempo sem ir na igreja. Será que Deus me ama? A resposta é sim. Deus continua te amando. Deus continua te amando. Mesmo nas lutas. Pastor, estou passando por lutas, eu acho que Deus não me ama mais. Ele continua te amando. Ele continua te amando. Romanos 8:18 diz: porque para mim eu tenho por certo, ou seja, eu tenho certeza, Romanos 8:18, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, os problemas que a gente passa aqui. E para dizer a verdade, nós aqui no Brasil passamos poucos problemas, viu? Se você quiser saber o que é problema, estude missões. Pega aquela revista que às vezes nós temos aqui, chamada Portas Abertas, e você vai descobrir que você não tem problemas em relação àqueles que estão em alguns países. Dizem que se a gente pegasse e distribuísse um papelzinho para cada um aqui e uma caneta e dissesse: Eidra, escreve aí seu problema. Aí a Eidra escreveu o problema dela no papel. Laíde, escreve no seu papel o seu problema. Agora todo mundo coloca o papelzinho aqui nesse baldinho. De problema de cada um, a gente ia chacoalhar o baldinho. Agora cada um pega um papelzinho. Provavelmente você ia pegar um papelzinho e dizer: opa, dá para pegar de volta o meu? Esse aqui eu não quero não. Esse problema que alguém aqui está tendo, eu não quero. Paulo está dizendo aqui para os romanos, o sofrimento que a gente passa aqui não é nada em relação ao que Deus tem reservado para nós lá na glória. Então passe o problema, fica tranquilo, eu já fiz barulho também. Fica tranquilo, é assim mesmo. Daqui a pouco é a Clarinha, né? A Clarinha já pegou a senha. Vai chegar a vez dela. Não estou profetizando não, porque criança é assim mesmo, vai chegar a vez dela. Depois ela passa a senha para mais alguém. Mas, mesmo nas lutas, Bia, Deus continua te amando. Talvez alguém diga: mas pastor, eu sou crente, mas eu não sei orar, eu não sei falar direito, eu não sei fazer as coisas direito.
Será que Deus me ama? Sim, Deus te ama. No versículo 26 aqui do capítulo 8, diz o seguinte: da mesma maneira também, o Espírito, Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Você acha que você não sabe orar? Paulo na época já estava dizendo, a gente não sabe orar como convém. A gente não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você faz a sua oração e o Espírito Santo acrescenta algumas coisas diante de Deus, falando: eu sei o que a Jaqueline está passando, eu sei o que a Fernanda está passando, eu sei o que a Keirani está dizendo com essa frase, eu sei o que o Firmino está sentindo. Ele intercede por nós. Pastor, eu sou crente, mas sou crente fraco. Deus me ama? Sim, Deus continua te amando. Diante disso, diante dessa direção da palavra de que Deus ama os pecadores e Deus ama também os crentes, Deus continua amando, o que é que temos que fazer? João capítulo 17, versículo 26. João capítulo 17, versículo 26. Diz o seguinte aí: eu lhes fiz, Jesus está fazendo a oração dele, falando sobre os discípulos, e ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus fez uma oração: Deus, que o teu amor esteja na Stephanie, porque o Senhor ama a Stephanie. O Senhor ama também qual que é o nome dele? O Victor, né? É o Victor. Deus ama o Victor, Deus ama a Stephanie, Deus ama a família deles. E Jesus, orando, disse que o amor seja derramado neles. Lá em Romanos capítulo 5. Depois você pode assistir o vídeo que vai estar na internet e rever todas essas passagens. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente já não comentou que Deus ama mesmo o pecador? Deus ama mesmo o crente fraco? Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo que o amor de Deus pode ser derramado sobre o coração do Carlos, sobre o coração do Donizete, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz o perfeito amor. O perfeito amor é o Espírito Santo quem coloca. Sem o Espírito Santo, a gente não tem um amor perfeito. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos ajuda a amar até mesmo o pecador. Amar até mesmo quem nos faz mal. Vai doer? Vai. Mas a gente não vai ficar dizendo: Deus manda raio. Deus, que a pessoa morra num acidente. Deus, que a pessoa perca o emprego. A gente vai dizer: Deus, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela está fazendo isso, me machuca, mas Deus, tem misericórdia, que ela conheça Jesus, que ela perceba que ela não está agindo correto, que ela entregue a sua vida para Jesus. Deus deseja derramar o seu amor em mim e em você.
Tem um livro lá no final da Bíblia chamado Judas. É uma página só. Às vezes a gente passa direto, é só achar Apocalipse. Esse capítulo 1, aí você volta uma página, você vai achar Judas. Apocalipse é o último da Bíblia. O Judas não é o Judas que traiu Jesus. Esse é outro Judas. E o livro é tão pequeno que não está dividido em capítulos. Por isso que a gente diz Judas 20 e 22. É o versículo 20 e 22. Aí está escrito o seguinte: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, você vai amar a pessoa, mas não vai amar as coisas erradas que elas fazem. Mas você vai interceder por elas, você vai clamar por elas, você vai fazer a sua parte. O amor de Deus só vai estar em sua vida se o Espírito Santo estiver. Lembra? Nós falamos que o amor de Deus ama o pecador, mesmo enquanto ele é pecador. O amor de Deus ama os crentes, os fracos, os fortes, os crentes experientes, os crentes inexperientes. Mas esse amor só vai estar em nós, ao ponto de termos paciência com aqueles que são fracos na fé, paciência com aqueles que não conhecem Jesus, paciência com aquele que está ainda tentando aprender. É o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. E para finalizar, vamos voltar para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 38 em diante. Romanos 8, 38 e 39. Paulo diz: porque eu estou bem certo. Paulo está dizendo: eu não estou achando. Paulo não está dizendo: eu estou pensando que talvez seja assim. Não, Paulo está dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Deus continua te amando. E Ele está dizendo: vem, vem. Enquanto há tempo. Venha enquanto há tempo. Tem um versículo da Bíblia que fala enquanto é dia. Porque vai chegar uma hora que Deus vai pegar a chave desse lugar onde todos nós moramos e Deus vai dizer: senhores, é hora de fechar. Já viram um banco? Que às vezes quando dá horário de fechar o banco, aí chega um correndo e começa a bater. Já viram prova do Enem? Que toda vez que tem prova do Enem, a televisão mostra. Os que chegaram atrasados, esses dias o Jaime estava mostrando que tem um fulano que ele não vai fazer a prova. Mas todo ano ele vai onde está a televisão e ele chega correndo depois que fechou a prova para aparecer na televisão. Eu corri, eu vim e tal. Aí ele sai na televisão. Aí outro ano tem Enem de novo, ele vai de novo lá. E ele faz o mesmo teatrinho e aparece na televisão. Vai chegar um dia que Deus, que ama,
ama o pecador, ama os crentes, ama a todo mundo. Deus ama, e Ele está dizendo, vem, entrega a sua vida, vem, deixa eu encher a sua vida com o Espírito Santo, vem, deixa eu usar você com seus dons e talentos, vem, eu quero te ensinar mais da minha vontade para você. Ele está chamando, mas vai chegar uma hora que Ele vai dizer, senhores, deu horário, acabou. A trombeta vai soar. E aí vai ser a hora que Deus vai dizer, quem entrou, entrou. Quem não entrou, agora é complicado. Vai ser difícil. A Bíblia fala de alguns que vão, depois da volta de Cristo, depois de Cristo levar a sua igreja, alguns vão se entregar, mas vai ser dolorido, vai ser pesado. Quando tinha aquele livro Deixados para Trás, que muita gente leu, tinha gente dizendo, não, eu posso ficar para a segunda chamada. Eu vou ser daqueles que vão ficar correndo, fugindo. Não é assim tão fácil. Então, esse amor continua valendo hoje. Não tem nada que você possa colocar entre você e o amor de Deus. Deus te ama. Ele está dizendo, vem, vem. É hoje. Não deixa para a semana que vem. Tinha uma música que a gente cantava, amanhã pode ser muito tarde. Lembra, Irene? É do tempo lá do fundo do baú, né? Não é do nosso tempo, é de antes, né? Amanhã pode ser muito tarde. Então, Deus me ama? Sim, Deus me ama. Deus me ama. A passagem que costumamos terminar o culto está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, é a bênção apostólica. Ainda não estamos terminando o culto, mas esse é o versículo que a gente costuma terminar os cultos. A graça, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o quê? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Você já ouviu falar de amor não correspondido? Quando de repente um rapaz se apaixona por uma moça e manda carta, manda e-mail, manda WhatsApp, manda não sei o que, manda flores. E às vezes a moça não quer saber dele. É amor não correspondido. Às vezes é vice-versa. Às vezes é a moça que ama alguém, ama um artista e manda carta e coisa e tal, e o artista não ama de volta. Deus ama. Mas algumas pessoas não correspondem a esse amor de Deus. E ficam fugindo. Ficam buscando outros amores. Ao invés de dizer, Deus, o Senhor me ama, e o Senhor deseja morar na minha vida, e deseja cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus netos, para quem já é vovô, ou bisnetos, para quem já é bisa, né, irmã Rosa? Deus deseja cuidar, mas não é obrigado. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus me ama? Sim. Deus me ama e Deus te ama. Quanto Deus me ama? Ele te ama muito. Muito, muito, muito. Deus é amor e Deus é infinito. O amor de Deus é infinito. E Ele provou o seu amor
por mim e por você, enviando Jesus para morrer na cruz, sendo nós pecadores. Não foi um justo morrendo por um justo, mas um justo morrendo por pecadores. Ele morreu por você. E esse Jesus deseja te pegar pela mão e te conduzir nessa caminhada. Deseja te ensinar o que você não sabe, mas não é obrigado a ir com Jesus. Eu faço uma pergunta hoje. Alguém nessa noite está sentindo: eu preciso de Jesus. Em alguns momentos da minha vida eu até achei que Deus não me amava. Em alguns momentos eu até pensei: não, Deus ama minha esposa, mas eu não. Deus ama meu marido, mas eu não. Deus ama o pastor e a pastora e aquela pessoa da igreja, mas eu não. E hoje você compreendeu: Deus me ama. Deus me ama. E Ele quer morar no meu coração. Ele só vai morar no seu coração se você disser: Deus, eu estou aqui, sou pecador, já fiz muita coisa, eu sozinho não vou conseguir consertar a minha vida, eu sozinho não vou conseguir resolver os meus questionamentos, minhas ideias erradas, eu sozinho não consigo. Jesus, o Senhor morreu no meu lugar naquela cruz e eu quero hoje me entregar. Eu quero abrir a minha vida e dizer: Jesus, a minha vida é tua. Eu quero ser teu, ou eu quero ser tua. Hoje à noite, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se você quer, levanta sua mão. É importante esse passo de fé. É importante essa tomada de decisão publicamente. É importante isso, porque faz diferença para você. Vai fazer uma diferença grande, porque você vai poder dizer: naquele dia que o pastor falou sobre o amor de Deus, eu entendi e eu dei a minha vida para Jesus. E aí você vai poder anotar essa data, 16 de outubro de 2022. Eu nasci de novo. Eu dei minha vida para Jesus. Jesus veio morar em mim. O velho homem morreu e nasceu um novo homem. A velha mulher morreu e nasceu uma nova mulher. Naquele dia, eu entreguei minha vida. Alguém quer fazer isso hoje? Deus te ama. Deus não está olhando o que você fez e dizendo: não gosto de você. Não, Deus está dizendo: eu vi o que você fez, eu sei o que você pensou, eu sei o que você planejou, mas eu te amo, mesmo assim, e eu quero você nos meus caminhos. Eu quero que você seja um filho, uma filha na minha família. Alguém quer hoje entrar para essa família? Se você quer, levanta a sua mão. Nós queremos orar por você durante a semana. Nós queremos interceder por você. Agora outra pergunta. Talvez você que está aqui, ou talvez alguém que esteja acompanhando em casa, se você fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus, manda uma mensagem depois dizendo: pastor, eu entreguei minha vida, ora por mim. Mas talvez você esteja dizendo: eu já entreguei minha vida, mas eu já fiz tantas coisas erradas que eu estava achando que Deus não ligava mais para mim, estava achando que não tinha mais jeito, estava achando que Deus não me queria mais, estava achando que Deus já tinha me jogado fora, que Deus já tinha me esquecido, que Deus só queria me castigar. Não, Deus te ama e Ele deseja te salvar, Ele deseja te pegar e Ele deseja te levar no caminho certo.
Aí no seu lugar, faça essa oração comigo. Repete comigo: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque mesmo fazendo coisas que eu não deveria ter feito, o Senhor continuou me amando e Deus continuou me amando. E nessa noite eu peço, Deus, perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor faça de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova menina, um novo rapaz. Deus, obrigado porque o Senhor não parou de me amar. O Senhor não me abandonou. Quando aconteceu aquela situação triste, o Senhor não me abandonou. O Senhor deseja me pegar e me ajudar a lidar com aquele trauma. Quando perdi aquele ente querido, o Senhor não deixou de me amar. E o Senhor deseja me ajudar, trazendo consolo. Quando eu falei aquelas coisas que não deveria ter falado, o Senhor não me parou de me amar. O Senhor continua me amando e deseja me ajudar a ter outros pensamentos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que entrou aqui hoje. Cada um que hoje vai sair daqui com essa frase: sim, Deus me ama. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus por mim nunca falha. O amor de Deus por mim, não há nada que possa me separar desse amor. E Ele continua desejando me pegar e me receber, me adotar como filho, como filha nessa família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Volta para casa, pensando nisso. Deus me ama. Deus me ama. E Ele cuida de mim. Amém? Que Deus abençoe você aqui. Que Deus abençoe quem está acompanhando pela internet daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não sabemos. Mas a salvação continua valendo. A salvação continua disponível aqui ou quando alguém estiver assistindo.